Ô, Vamp, a gente tem até enquete aqui, né? Quem é o maior culpado por essa fase do Corinthians? Diretoria, jogadores ou Luxemburgo? Já vou pedir sua resposta. A diretoria tá ganhando de sobra. Agora, foi o que o Vanderlei falou. Olha aí, ó. Diretoria, 67%. Jogadores, 27%. Luxemburgo, 6%. É 9.357 votos já. E a diretoria ganhando assim de lavada. Agora, eu concordo com o Vanderlei, tem que cobrar muito jogador também. Que nem no Flamengo, quando a gente cobrava diretoria, treinador, a gente sempre falava jogador também. Porque o que esses caras estão jogando, ganhando o que eles ganham, não dá. Não dá pra aceitar. Como você mesmo fala, é a quarta folha salarial do futebol brasileiro. Não pode jogar o que tá jogando. Os jogadores também têm culpa. Agora... Mas e quando o Roger Guedes falava assim, agora o ambiente aqui tá bom, alfinetando lá o português, aí todo mundo achava maneiro, né? Aí era legal. Quando o Roger Guedes fazia gol no Campeonato Paulista, olha a fase, foi só o Vitor Pereira embora que o cara tá jogando pra caramba. Quando o Vitor Pereira tinha total razão na polêmica com o Roger Guedes. Ele só queria que o Roger Guedes fizesse o que você citou agora, o que o Rony faz. O que ele fez ontem, só que ele só fez na parte defensiva, não ofensiva. É isso, não é uma discussão. Todo mundo tem que fazer, né? Discussão inverossímil até, porque não tem o menor cabimento. Aí, naquele momento, bater no Judas era... O Judas era o português, né? Bate no Abel Ferreira. Bate no Abel Ferreira, no Vitor Pereira. Vitor Pereira. Bate no Vitor Pereira. Critica o Vitor Pereira. Vambora. Aí, não. Aí dá Foram várias entrevistas. Várias. O Juliano deu também. O ambiente está ótimo. E agora? O Fagner, como é que tá o ambiente agora? Juliano e Roger Guedes. Deram entrevista... Como é que tá o ambiente agora? Tá bom o ambiente? Tá bom? Tá legal? Ninguém fala mais do ambiente, né? Então, acho que tem esse aspecto, não é só em campo, não. Os caras se esconderam atrás de uma narrativa que era conveniente, que agradava ao torcedor, que o torcedor estava chateado com o treinador que foi embora, né? E que foi pro Flamengo, da forma que foi. Um ciúminho danado, e esqueceram de olhar para o próprio time. E eles, inclusive, todo mundo surfou nessa onda. Só que essa onda se voltou contra eles, né? O mar ficou revolto, ficou complicado. E aí tem o resultado. Quer dizer, agora as pessoas esquecem, né? Isso tinha uma repercussão danada. Não, olha só o que falou o fulano de tal, como se fosse relevante. Não, agora o ambiente está ótimo, então antes era ruim. O ambiente podia não ser tão bom, pelo menos na visão dele, mas o time era minimamente competitivo, né? O time conseguiu se colocar na zona de classificação da Libertadores, foi à final da Copa do Brasil e só caiu na Libertadores depois de eliminar o Boca Juniors na Argentina, esfacelado, jogando com 3 laterais esquerdos, que não tinha jogador. O Corinthians do Vitor Pereira, lembrem-se, eliminou o Boca na Bombonera, jogando com um time destruído, não tinha jogador. E eliminou, conseguiu resistir. E não passava das oitavas desde 2012. Mas passou, em cima do Boca. Teve dificuldade, só caiu diante do campeão. Tropeçou pro Always Red, não ganhou, é verdade, mas depois conseguiu se classificar, reagiu, passou pelo Boca e caiu pro Flamengo. Perdeu pro Flamengo e foi campeão, exatamente como o Mauro está frisando. Então... Eliminou o Flu do Fernando Diniz. Eliminou o Fluminense. Então, já era tão elogiado, continua sendo elogiado. Só perdeu nos pênaltis pro campeão no Maracanã. Maracanã na Copa do Brasil. Não era bom, mas era o Corinthians de 2015. Mas o ambiente estava melhor agora em 2023. Sem ele, o ambiente estava bom. E quantos compraram essa narrativa do ambiente tá bom? Muita gente comprou. Olha, mas isso acontece. Ó, só a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, o Mauro traz isso, né? Até um questionamento aos jogadores, que criticaram tanto o Vitor Pereira. Claro, o jogador tem que ser mais cobrado que todo mundo. Mais que a diretoria também? A do Corinthians está com um débito passivo também nisso. Tá difícil. Pergunta difícil. Não, é difícil. Bem colocado, filha. Mas assim, por exemplo, o Vampeta vivenciou isso uma parte. Em 2000... Logo depois, em 2000, o Corinthians tinha acabado de ser bicampeão brasileiro, tinha ganhado o Paulista e no começo de 2000 ganhou o Mundial de Clubes. Aí perdeu uma atrás da outra, né? Perdeu a semifinal do Paulista porque estava interessado na Libertadores, perdeu naquele famoso pênalti do Marcelinho contra o Marcos e foi eliminado na semifinal. Aí o Edilson saiu, o Oswaldo saiu, o Vampeta também, enfim, todo mundo não sei o que lá. E o elenco... É aquelas coisas que o Vampeta sempre conta, o saudoso Rincon, o Marcelinho, Edilson, um dos grupos mais rachados que eu conheci no futebol era aquele lá. O tempo inteiro se bofeteando e só se unia para dar a volta olímpica, inclusive uma volta olímpica mundial. Ao final daquele 2000, o Corinthians teve uma sequência de 10 derrotas seguidas. Não foi rebaixado porque não havia rebaixamento na Copa João Avelange e antes mesmo havia o tal da média de pontuação. Mas foi uma campanha horrorosa. Não era o pior time, mas o pior desempenho dos piores desempenhos da história do Corinthians. E o elenco estava unidíssimo. Só que era isso, era 10 derrotas seguidas. Todo mundo se dava bem com a comissão técnica, os jogadores estavam melhores e tal, mas o elenco estava unido, mas era uma porcaria de futebol. E o elenco não era tão ruim para jogar tão mal. Então essa coisa realmente do ambiente é discutível. Se tá ganhando, é beleza. Se não tá, às vezes, mesmo horroroso, o ambiente não estava tão ruim. É porque jogador, Wander, tem que ser cobrado, eu também acho. Eu acho que esse time do Corinthians, com os jogadores que tem,
Não dá para jogar o que joga. Agora, tá ganhando de sobra a diretoria. Realmente o Corinthians é um caso atípico, porque os jogadores têm que ser muito cobrados, mas a diretoria tem que ser ainda mais. Eu queria só lembrar, já que o assunto foi trazido aqui à mesa com relação às entrevistas dos jogadores quando saiu o Vitor Pereira, que, e foi dito aqui no programa isso, parecia um rodízio de faltas, entre aspas, mas um rodízio de entrevistas. Cada dia era um para bater no Vitor Pereira. Tá perfeito? Não, e parece que a assessoria de clube também só bota jogador para falar quando quer, né? Não, tudo bem. Tem isso também. Isso também, que cada vez é mais difícil. Aí quando é para bater no Vitor Pereira, uma facilidade, é podcast o tempo inteiro. Isso a gente já sabe, mas todos dizem, vocês lembram que era um rodízio de entrevista. Hoje quem falou foi fulano. Hoje, Até aí, é o direito, pode falar o que quiser, eu tô lá tô aqui para registrar. Isso é importante. Eu só estou falando isso porque veja a falta de sincronismo. Esses jogadores importantes do Corinthians que criticaram que foi boa a saída do Vitor Pereira, que a coisa não era boa, aquela coisa toda, dias antes, o presidente do clube fez um pronunciamento choroso pela saída do técnico. Wander, eu só vou te cortar rapidinho, que a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. Em 3 segundinhos você vai voltar a palavra. De volta à Rádio Jovem Pan, Vanderlei Nogueira lembrando, né, reforçando o discurso do Mauro César Pereira de que reclamaram tanto do ambiente, tanto do Vitor Pereira. Vamos lembrar, foi Roger Guedes, Fagner e Juliano. Foram as 3 entrevistas onde tiveram ali ataques ao ambiente do Vitor Pereira e agora as coisas só pioram. Pode ter realmente um problema de táticas. Pode ter tido mesmo problema de ambiente. Eu não estou dizendo, não estou vivendo lá dentro, eu não sei se a coisa era harmoniosa ou não, eu não sei isso. Só estou dizendo a falta de sincronismo, pelo menos no discurso. No discurso de jogadores importantes que estão lá há tanto tempo, que ressaltaram a falta de um bom ambiente. E dias antes, o presidente do clube não negou que fez um esforço muito grande para que o Vitor Pereira continuasse e depois ficou choroso no sentido de que lamentou muito a saída do treinador, embora tivesse feito um grande esforço para ele continuar. Então, dias antes, o Corinthians gostaria que ele tivesse continuado. E dias depois, os jogadores mais importantes deram entrevista dizendo que, entre aspas, foi ótimo que ele foi embora, porque o ambiente não era bom. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Isso se arrasta há muito tempo. E com vários treinadores. E não é também, digamos assim, algo que aconteceu, o que acontece só no Corinthians. Em outras equipes também, a gente tem que cobrar, como já foi dito aqui, um pouco mais de empenho, desempenho, comprometimento dos jogadores. No caso do Vanderlei Luxemburgo, eu acho que ele está com um pipinaço na mão. E quando ele assumiu, eu disse aqui, ele vai ter que provar se ele está afinado ou se ele está enferrujado. Falei isso. Se vai conseguir ou não, ele pediu 10 jogos, já foram 5 jogos, acho que não, vai ser difícil fazer o time melhorar. A gente contou aqui, Vander, os 9 primeiros provavelmente é saco. É só chumbo. Provavelmente. É só chumbo. Talvez ele tenha dado essa declaração, eu não tenha nem observado quais serão os meus próximos aniversários. Ele poderia ter pedido 15. Nogueirinha. Você não pode falar assim no Nogueirópolis. Nogueirópolis. Nogueirópolis, tudo bem. Mas agora a coisa ficou ruim para ele. Ele precisa dar uma ajeitada, ou pelo menos uma melhorada, porque transformar no City não tem jeito. Ele precisa fazer isso. Vai conseguir? Não sei. E são 5 jogos já. Nenhuma vitória, 3 derrotas e 2 empates. Flamengo, fora de casa, vai ser o 6º. Argentinos Júnior, fora de casa, vai ser o 7º. Fluminense em casa, vai ser o 8º. E Atlético Mineiro em casa, mas o jogo decisivo é da Copa do Brasil, que mesmo que vença e não se classifique, vai ser como uma derrota, é o 9º. Aí o outro jogo é o América Mineiro. Eu acho que o América Mineiro é o grande otimismo do Luxemburgo para dar uma respirada, porque depois tem o Del Valle. Tem o Del Valle fora pela Libertadores. Então é uma situação muito delicada. Teoricamente não pode, estou falando antes, não pode usar a sua principal força contra o América, porque tem o Del Valle.
Sim. Verdade. Não, se não tiver, já é desclassificado também. Porque já pode estar eliminado. Isso, se perder para o Argentino Júnior. Você veja o pepino. Teoricamente, os treinadores usam adotam isso. Mesmo o Corinthians ganhando do Argentino Júnior, ele ainda fica em terceiro, cara. Ele não passa o Argentino Júnior, o Argentino Júnior tem 7 pontos. Não, eu sei, mas aí vai dar... Aí se ele ganhar, ele vai ter chance de se classificar, porque ele vai pegar o Liverpool ainda em casa. Se ele ganha do Argentino Júnior, dá para se classificar. Agora, são 9 pedreiras. 9. Então o Vanderlei Luxemburgo, que pediu 10 jogos, meu irmão, ele tá ferrado. Essa é a verdade, para não falar outra palavra. E ó, o Roger Guedes, Mauro, só para lembrar o que você citou, a entrevista ao Podpah, ele diz: a gente ficou feliz de saber que era o Lázaro, mas a gente já ia ficar feliz só de saber que o outro já tinha saído também. A gente já estava feliz com isso, então o ambiente agora é maravilhoso. É resenha, antes não tinha resenha. É perfil do técnico, do que ele quer do elenco. Era um cara mais sério, minou a resenha. Talvez não fosse uma coisa que ele queria, mas acabou minando pelo jeito dele. Mas não quero mais falar do passado. Hoje o ambiente é muito bom. Foi essa a declaração do Roger Guedes que você citou, Mauro César Pereira. Acho que diz tudo, né? Só colocar no contexto e tirar suas conclusões. Esse pensamento, ele é bom para o Corinthians? Está melhor agora? O ambiente está bom? Essas são perguntas que o torcedor pode fazer ele mesmo. Ô Vamp, o Vanderlei Nogueira, ele lembrou que não é de agora, né? Aí eu tava aqui lembrando, e até falei com você, quem era antes do Silvinho, e aí eu lembrei, era o Mancini. Mancini jogava mal. Silvinho jogava mal. Foi até pra Libertadores, ficou em 4, mas jogava mal. Isso acontece no futebol. Até o Mancini fez coisas melhores do que se imaginava. E não mas também jogava mal, né, Mauro? Não era um time que jogava bem, né? Não, claro que não. Mas conseguiu coisas melhores do que se imaginava, até pelo que ele jogava. Mancini jogava mal. Silvinho jogava mal. Vitor Pereira jogava mal. Tudo bem. Chegou ali, final da Copa do Brasil, mas foram poucos os jogos que jogou bem o Corinthians. E agora Luxemburgo joga mal. É o que eu falo, né? Jogador também tem muita culpa. Então... Ou será que os 4 são muito ruins? Ou será que só a diretoria tem culpa? Não, né? A diretoria faz muita besteira do Corinthians. O campeonato termina, a temporada de 2022, termina mais cedo por causa da Copa do Mundo, né? Termina por causa da Copa, todo mundo pega ali, vai tirar suas férias, tudo, sabendo que o Vitor Pereira já não ficava mais no Corinthians. Vai e retorna das férias sabendo o que vai ter pela próxima temporada. Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasileiro, Campeonato Estadual, faz uma pré-temporada longa. E aí, não culpando o Fernando Lázaro, que não tem nada a ver, eu acho que até queimaram. Como está arriscado queimar alguns atletas aí que... Quero ver agora se alguém vai contratar o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro falou assim, ó, o Mauro falou, ele tá lá trabalhando no Corinthians. Ele falou assim, ó, sabe de onde eu vou pedir demissão, que agora eu quero seguir minha carreira. De treinador. Você acha que alguém agora vai pegar o Fernando Lázaro? Não. Só se tiver um empresário muito firme mesmo e pegar um time que tiver torcida, então, esquece. Sabendo que, como tá os rivais, ó, meu principal rival, campeão brasileiro, outro principal rival que tem a maior torcida do Brasil, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Sabe de uma tem Cruzeiro voltando, Grêmio voltando, Bahia virando Grupo City, alguns clubes, Vasco voltando, SAF. Botafogo. Sabe de onde eu vou começar a temporada com um treinador que vai começar... Não era treinador, era scout, desempenho, não sei o quê. Você estava lá com o Tite na Copa do Mundo. Eu vou começar a temporada para encarar meus principais rivais. Eu com uma folha de pagamento, vou começar com uma aventura. Vamos dar chance no Campeonato Paulista. No Paulistão, não classifica, nem para as semifinais. E aí já vem Libertadores, Copa do Brasil, aí é o cenário. Não estamos nem no mês de junho. Olha o que já está acontecendo. Brincou. Você vê que o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ele não renova com o treinador campeão, aposta no treinador que estava no Corinthians, já mudou, já viu o São Paulo, mas você vê uma cara ali que está mudando. O Dorival estava desempregado.
campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Teve a chance do Dorival, mas preferiu o Cuca. Acertou lá. O que ele não é? O professor falou. Não é mil maravilha, não é o fundo, como é o quintal do Guardiola? Não é o City do Guardiola. Mas você vê... Não, você notou que alguma coisa melhorou. O Dorival tem 8 jogos no comando do São Paulo. Do São Paulo. Tem uma derrota. 4 vitórias e 4 empates. 6 jogos desses fora de casa. Então, ele ganha do Inter de Porto Alegre aqui e sai 2 jogos. Ele sai contra o Fortaleza e contra o Corinthians. E sai de novo contra o Sport. Mil maravilha, não é mil... Pro que é do São Paulo, com o Rogério Ceni, estava jogando bem, sendo cobrado, está organizando ali e vai dando confiança para os atletas. Agora, olha os jogadores do Corinthians, o que falam lá, na Zona Leste, que ninguém está confiante em nada, os jogadores experientes. Imagina a molecada, sem confiança para uma tabela, para dar um passe certo. Ou seja, Zona Leste, que você fala as tuas resenhas lá com a galera que está de dentro do clube. Lógico, onde o Corinthians é da Zona Leste, lá do Datapeto. E eles dizem que os medalhões já estão meio... Outro dia eu dei uma carona pro professor Vanderlei, eu dei uma carona, né? O carro ficou preso lá dele na garagem, e a gente ganhou um sorvete, fomos buscar um sorvete. Paramos para pegar o sorvete, tinha 4 conselheiros, do Corinthians, o Vampeta ali, ó, você tá aqui, somos do conselheiro do Corinthians. Eu digo, não, tô trabalhando, vou ter que dar carona. Então o reduto do Corinthians é ali. Você vai em qualquer boteco, qualquer esquina, tudo é Corinthians. Se respira Corinthians. Verdade. E o Corinthians está sendo, sim, mas muito mal, mas lá atrás, a enquete ali está certa. Começa com a diretoria, que está vendo o que está acontecendo com seus rivais. Não pode, nada contra o Fernando Lázaro, ó, que nem um fera lá. Trabalha para o clube, vamos supor, aí contrata um treinador, vamos supor que pegasse o Dorival. Aí o Dorival vai mal no começo da temporada, no Corinthians. Sabe de onde? Vamos trocar o treinador, vem aqui, Lázaro, comanda aqui o time aqui. Eu nunca tinha comandado o time. Tinha umas passagenzinhas e tudo assim, mas não é o treinador para vir para a temporada que vai... E com tempo para treinar. Teve tempo, todo mundo para treinar. O Corinthians não escolheu mal o treinador para começar a temporada, inclusive. Lógico! Porque o Lázaro não tinha preparação para preparar um time numa pré-temporada. Sai o grupo da Libertadores, depois vem um sorteio, que até então quando ele assume ele não sabe o que vai enfrentar na Libertadores. Sai o grupo. Del Valle, campeão da Sul-Americana e campeão da Recopa, em cima do Flamengo. Copa do Brasil, lógico, vai pegar umas babinhas, depois vai pegar. Sobrou 15 que estão na primeira divisão, só o Sport que é da segunda. A temporada do mês de junho. A temporada já foi. Para mim não vai reverter contra o Atlético Mineiro, pelo que está jogando. E tampouco, ainda assim, se ganhar o jogo do Argentino Júnior, ainda fica atrás, porque o Del Valle joga contra o Liverpool do Uruguai. Do Uruguai, né? Provavelmente o Del Valle vai assegurar sua classificação. E o Argentino Júnior ainda vai pegar esse Liverpool em casa. Pega em casa. Mesmo ganhando, olha a tabela. Fora já de 2 competições.